E aí, alunos, tudo certo com vocês? Na aula de hoje estaremos vendo mais aprofundadamente a calorimetria. Então, bora lá? O que seria então a calorimetria? A calorimetria nada mais é do que a medida das quantidades de calor absorvidas ou liberadas durante uma transformação química. Então, se uma reação química está liberando ou absorvendo calor, a calorimetria vai determinar quanto calor está envolvido nessa transformação química. Tá joia? É importante que vocês sempre guardem a definição de calor. O que é calor? Calor é a transferência de energia de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura, sendo que temperatura ela mede o grau de agitação das moléculas. Tá joia, pessoal? Não confundam calor com temperatura, beleza? Agora veremos outro conceito bastante importante dentro da calorimetria, que é chamado capacidade calorífica, que é representado por essa letra aqui, ó, Czão. Ela é também conhecida como capacidade térmica. A capacidade calorífica, pessoal, nada mais é do que a quantidade de calor para aumentar a temperatura de um corpo em 1 grau Celsius. E como que a gente relaciona a capacidade calorífica com a variação de temperatura e calor? É da seguinte forma: a capacidade calorífica ela é igual à quantidade de calor fornecido para aquele sistema dividido pela variação de temperatura, sendo essa variação de temperatura aqui igual à temperatura final menos a temperatura inicial, certo? Se a gente pegar, pessoal, colocar uma quantidade de areia no sol e uma quantidade de água, qual que vai estar mais quente? Vai ser a areia, não é? Então, isso explica a capacidade calorífica. A água e a areia elas vão ter capacidades caloríficas diferentes. Outro termo bastante importante na calorimetria é o calor específico, que é representado por essa letra aqui, ó, C minúsculo. O calor específico de um material ou substância é a quantidade necessária de calor para variar a sua temperatura de 1 grama dessa substância ou material em 1 grau Celsius. E é importante falar, pessoal, que calor específico é uma propriedade específica de cada material, certo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada material vai ter um calor específico. Por exemplo, o ferro vai ter um calor específico, a madeira vai ter outro calor específico. E quanto maior for o calor específico, maior vai ser o calor necessário para aquecer esse material, tá joia? A capacidade calorífica e o calor específico eles se relacionam da seguinte forma. Ó, a capacidade térmica, também chamada de capacidade calorífica, ela é igual à massa do material vezes o seu calor específico. Vocês conseguem ver, pessoal, que por um mesmo material, quanto maior for a massa dele, maior vai ser a sua capacidade térmica? Por exemplo, se a gente tiver um recipiente lá com a massa de 100 gramas de água, e já em outro recipiente que tiver uma massa de 1 kg de água, qual vai ter maior capacidade térmica? Vai ser aquele que tem 1 kg de água, né? Por quê? O calor específico dos dois são iguais, então aquele que tiver a maior massa vai ter a maior capacidade térmica. Beleza? Nessa tabela aqui, pessoal, apresenta o calor específico de algumas substâncias e também de alguns materiais. Observe que os calores específicos dos metais, eles são menores do que aquelas outras substâncias que não são metais. Isso acontece porque o calor específico está ligado a outra propriedade dos materiais, que é a condutividade térmica. Os metais eles são bons condutores de calor. Então, se eles são bons condutores de calor, consequentemente, eles terão menores calores específicos, tá joia? Já aqueles outros materiais que não conduzem bem o calor, como a água e o etanol e também a madeira, eles vão ter seus calores específicos superiores aos metais. Agora vamos falar sobre as unidades de calor. Há dois tipos de unidade de calor, que é o joule e a caloria. A gente vai utilizar joule quando pedir para seguir o sistema internacional, o SI. Pode estar utilizando ainda kilojoules, que equivale a 1000 joules. Nós utilizaremos calorias quando for utilizar o sistema usual, tá joia? Que uma caloria ela equivale a 4,18 joules, tá, pessoal? Não se esqueçam disso. Nos vestibulares aí, possivelmente, vocês terão que fazer essas conversões de caloria para joule, tá joia? Lá nos exercícios, isso não vai ser necessário. Caloria, pessoal, ela pode ser expressa ainda em
quilocaloria, que equivale a 1000 calorias. Agora, pessoal, nós podemos abordar o cálculo do calor. Como que é feito isso? O calor aqui, o calor sensível, ele é igual à massa do corpo, certo? Vezes o seu calor específico, o calor específico aqui no caso do material, vezes a variação de temperatura, que esse ΔT é a temperatura final, menos a temperatura inicial. Tá joia? Essa fórmula aqui ela é muito conhecida como Q-macete. Eu acredito que vocês já tenham visto ela em física, certo? Agora vamos falar sobre as trocas de calor. Como que ocorrem as trocas de calor, pessoal? Elas acontecem quando dois ou mais corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato em um mesmo ambiente, certo? Sendo que esse sistema ele precisa ser isolado para que não haja perdas de calor com a vizinhança, beleza? E depois de um certo tempo, esses corpos eles vão alcançar o chamado equilíbrio térmico. O que seria esse equilíbrio térmico? Vai ser quando os dois corpos eles tiverem a mesma temperatura final, tá joia? Isso pode ser analisado muito bem no calorímetro, tá, pessoal? Que nós vimos na aula anterior. A representação matemática para as trocas de calor é a seguinte representação. Imagine que a gente tem dois corpos, um corpo A e um corpo B. Um corpo A com uma temperatura maior e um corpo B com uma temperatura menor. Então, esse corpo A ele vai liberar calor para o corpo B, certo? Vocês concordam comigo que a quantidade de calor que o corpo B vai receber, ela vai ser igual à quantidade de calor que o corpo A vai liberar? Então, por isso, a gente tem essa representação aqui, certo? E o sinal negativo é porque o corpo está liberando calor, beleza? Se a gente reescrever essa representação, a gente fica com essa daqui, ó. Porque a gente passa o menos QA para lá, então aqui vai ficar igual a zero, certo? Então, QB mais QA é igual a essa representação aqui, ó. É igual a zero, tá joia? Retomando, QA mais QB é igual a zero, sendo QA a quantidade de calor liberada e QB a quantidade de calor recebido. Tranquilo? Aqui, pessoal, uma representação que ilustra o que foi falado anteriormente. Imagine que a gente tem uma bacia com água quente e outra bacia que vai ter água fria e também os cubos de gelo. Essa bacia aqui, ela vai transferir calor para outra bacia lá com água fria e gelo, certo? Então, depois de um certo tempo, o que vai acontecer? As temperaturas das duas bacias, elas ficarão iguais. Então, atingiu o equilíbrio térmico, beleza? Agora é com vocês, pessoal. Peço que vocês façam os exercícios do PET da semana 2. Se ficou alguma dúvida, me manda mensagem no WhatsApp e tire suas dúvidas. Tá joia? Bons estudos, até a próxima e valeu!